Olá, professoras e professores! Eu sou a professora Sueli Paiva. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do 8º ano de Língua Portuguesa, texto 15, do livro de Orientações para o Professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é poema, que pertence ao campo artístico-literário. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e dos descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. Dentre as habilidades abordadas nessa sequência didática, vale ressaltar as EF67LP28, EF67LP31 e EF69LP48, e os descritores D18 e D19. As habilidades destacadas referem-se à leitura e compreensão de poemas de forma autônoma, selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados às características do gênero, a interpretação dos efeitos produzidos pelo uso de recursos expressivos sonoros, semânticos, gráfico-espaciais e visuais no poema, e a criação de poemas compostos por versos livres e de forma fixa, utilizando os recursos visuais, semânticos e sonoros. Os descritores, por sua vez, correspondem ao reconhecimento do efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão e do efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e ou morfossintáticos. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como também favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente cópias e livros de diversos poemas cujos temas estejam vinculados ao centro de interesse dos alunos. Esses recursos servirão à leitura apreciativa de poemas, a fim de promover a valorização da leitura literária como experiência estética e o compartilhamento de expressões sobre os textos lidos. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. A predição é iniciada pela comparação entre diferentes gêneros textuais, notícia e entrevista, que pertencem ao campo jornalístico-midiático, e biografia e poema, pertencentes ao campo artístico-literário. Essa comparação contribui para a formação do leitor fruidor, pois possibilita o exercício da escolha por meio de critérios que revelam preferências por determinados gêneros ou estilos. Além disso, ativa conhecimentos prévios, enciclopédicos e de mundo sobre esses gêneros. O texto apresentado na questão 2 admite a eliminação dos gêneros textuais vinculados ao campo jornalístico-midiático, uma vez que traz o nome de um artista e permite a antecipação de outras informações
ou o levantamento de hipóteses sobre os poemas, as quais podem ser confirmadas com a leitura da Superdica, que aponta elementos estruturais e recursos empregados no gênero textual poema. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução da questão 3. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, Eu Leio o Texto, os alunos terão primeiro contato com o texto. Nela destaca-se o trabalho com a compreensão literal, o vocabulário, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente exemplares de dicionários e filipetas com as perguntas indicadas. Esses recursos serão úteis à ampliação do vocabulário dos alunos e à compreensão mais ampla do texto, tendo em vista o universo temático e as escolhas lexicais do autor do poema. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Para a primeira leitura do texto, apresentado na questão 1, orientem previamente os alunos que a leitura silenciosa deve ser realizada com o objetivo de apreciar e fruir, ou seja, livre e prazerosa, desvinculada das questões das atividades. Após a leitura, solicite-lhes que expressem quais razões despertaram esse sentimento de deleite. É preciso que essa prática de leitura de fruição seja incentivada na escola, para que a literatura, como ressalta a BNCC, possa dar lugar à sua dimensão humanizadora, transformadora e mobilizadora, e para que se forme um leitor capaz de se implicar na leitura dos textos, de desvendar suas múltiplas camadas de sentido, de responder às suas demandas e firmar pactos de leitura. A segunda leitura, que será declamada, promoverá outras formas de apreciação e fruição, proporcionadas pela oralidade e pela escuta. Ambas são realçadas pelo emprego dos recursos linguísticos, paralinguísticos e cinésicos necessários aos efeitos de sentidos pretendidos, como o ritmo e a entonação, o emprego de pausas e prolongamentos, o tom e o timbre vocais, bem como eventuais recursos de gestualidade e pantomina que convenham ao gênero poético e à situação de compartilhamento em questão. Essa leitura pode ser feita por vocês, professores, como modelo de declamação, e depois outra leitura pode ser dividida entre os alunos. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Ao proporem aos alunos a formação de grupos indicada, destaquem que atividades realizadas em pequenos grupos favorecem o desenvolvimento da confiança entre eles, contribuindo para que se afinem nas relações pessoais e avancem em suas aprendizagens. A proposta das questões 2, 3 e 4 solicitam dos alunos a habilidade de identificação do assunto do texto e do reconhecimento de elementos estruturais que diferenciam os textos em prosa dos textos em verso, bem como do reconhecimento de estrofes e versos. Além dessas habilidades, propõe-se uma reflexão sobre as escolhas lexicais do poeta, com destaque nos substantivos abstratos e adjetivos e a formalidade da linguagem empregada. Realizem a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais, com fluência e entonação adequadas. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução das questões 5 e 6. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, Eu, o Texto e o Nosso Diálogo, os alunos terão o segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Antes da leitura silenciosa do texto apresentado na questão 1, conversem com os alunos sobre a finalidade do poema, questionando-os sobre quais razões levam o autor do texto à escolha desse gênero textual específico. Reforcem que os gêneros textuais nascem para atender a uma função social em uma determinada situação comunicativa, que são selecionados a partir do que se deseja comunicar e do efeito que se espera causar no interlocutor.
Tendo em vista uma maior compreensão desse aspecto, após a leitura do poema, estimulem comentários sobre os sentimentos despertados pela leitura e se respondem ao propósito comunicativo desse gênero. O texto do quadro Quer Saber Mais apresenta dados biográficos sobre o autor do poema em estudo. Mais do que ampliar os conhecimentos dos alunos sobre a personalidade literária, essas informações contribuem para a realização de inferências acerca de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de mundo, sobre o amor e as relações, possibilitando utilizar o conhecimento sobre o autor e sobre o mundo para a interpretação mais ajustada do texto. Nesse sentido, os alunos podem expressar com mais propriedade a avaliação sobre o texto lido e refletir sobre o sentido de romântico associado ao poema e à vida do poeta. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 2. A questão 3 demandará dos alunos a mobilidade de diversas habilidades. Dentre elas, interpretar efeitos produzidos pelo uso de recursos expressivos sonoros e semânticos, realizar inferências de informações implícitas e analisar os efeitos de sentido decorrentes do emprego de figuras de linguagem. Além disso, será necessário analisar sintaticamente os versos, tentando compreender as relações entre os termos, como na primeira estrofe, na qual, identificando e desfazendo as inversões sintáticas e as elipses, podemos ler: antes de tudo, serei atento ao meu amor. Serei sempre atento, tão atento, zelarei por ele. Proponham esse exercício e promovam a comparação e a análise coletiva das hipóteses que surgirem. Representar o poema por meio de um desenho, como proposto na questão 4, parece ser uma tarefa fácil. No entanto, se considerarmos que a imagem comunica, que ela deve sintetizar ou simbolizar as ideias expressas no poema, um coração flechado ou duas pessoas se beijando não será suficiente. É preciso ir além, reconhecer as imagens criadas pelo eu lírico através das metáforas, sinestesias, polissemias, as antíteses e outros recursos estilísticos. Incentivem a exploração dessas imagens e a criação autêntica dos desenhos. Ao final, propõe uma exposição para a apreciação coletiva, que pode ser feita com fotos e painéis digitais. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 5. Após a conclusão da atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar um momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto considerando a situação comunicativa, depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão uma autoavaliação e a reescrita dele. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, Eu Planejo o Texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Iniciem essa atividade promovendo uma revisão das características do gênero textual poema e conversem com os alunos sobre as diferenças entre poema e poesia, sobre a relatividade da forma poética e sobre a finalidade comunicativa do poema.
O objetivo é sensibilizá-los e romper os bloqueios que possam ser criados pelo apego à forma poética, pois eles podem se sentir limitados pelo sentimento de obrigatoriedade da rima e da métrica. Reforcem a finalidade desse gênero textual, que não emociona somente pelos recursos estruturais, mas principalmente pela abordagem dos sentimentos e pela experiência subjetiva proporcionada pelas imagens construídas pelo autor. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. Depois de despertar a imaginação e a inspiração para a poesia, através de experiências subjetivas de contemplação criada por vocês e pelos alunos na sala de aula e na escola, os alunos podem ser orientados a registrarem ideias aleatórias das quais gostem, lembrem ou imagem que possam compor seus poemas. O processo do planejamento requer ideias, avaliação e seleção e, junto a isso, a definição de objetivos claros alinhados ao gênero textual. Tendo pensado sobre essas questões, os alunos disporão de mais material para o preenchimento dos organogramas e será mais fácil mantê-los engajados nos processos de produção textual. Considerando esses princípios, finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 2. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, eu escrevo o texto, o aluno, partindo da elaboração do texto já realizado na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos já observados e estudados. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente cópias e livros de poemas cujos temas possam despertar o interesse dos alunos. Esses recursos serão empregados para garantir aos alunos espaços de leitura apreciativa, de fruição estética, com vistas à sensibilização, ao prazer e à inspiração. Se possível, preparem o ambiente, tornando-o convidativo ao deleite literário. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A escrita do texto torna-se o lugar de recepção e concretização das ideias que foram avaliadas e selecionadas e serão agora organizadas e validadas pelo olhar crítico de seu produtor. Incentivem os alunos a escreverem os poemas de forma autônoma. As metáforas podem surgir durante a escrita ou podem ser elaboradas depois. Depois de escritos, abra o espaço para discussão e comentários. Nesse momento, os alunos podem perguntar ou pedir sugestões sobre rimas e recursos ou fazer comentários autoavaliativos. Promovam uma rica troca de ideias entre eles. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a conclusão dessa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos Produção de Textos e Escrita. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto. O aluno, já com seu texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando o processo autoavaliativo e o colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. A proposta de autoavaliação da escrita da atividade 6 propõe passos que partem da leitura em voz alta, que possibilitará, dentre outras coisas, a percepção oral do poema e de características específicas desse gênero, como o ritmo e a musicalidade. Submeter a produção textual à análise crítica de um leitor é outro passo importante que pode revelar impressões novas e contribuir para o aprimoramento do texto. A última orientação recomenda a revisão propriamente dita, com a análise e a reescrita do texto. É nessa etapa que se deve buscar o equilíbrio entre as necessidades do leitor e as do poeta. Todo o processo da revisão promove uma riqueza de investigações no mérito das ideias, palavras, frases, estilo e forma, que coopera para a formação de um escritor eficiente na sua língua e consciente do seu papel. Tendo isso em vista, realizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução das questões 1, 2, 3 e 4. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente dois objetivos:
possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e proporcionar aos professores mais uma observação avaliativa das habilidades consolidadas pelos alunos. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de intervenções pontuais para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo Análise Linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 15. Até o próximo vídeo.